Bom dia, meus irmãos e irmãs, você que está nos assistindo. A gente está começando aqui a nossa transmissão como combinado para a nossa escola bíblica dominical desse domingo, né? Então é muito importante, né, que você esteja aí, né, junto conosco nesse momento para a gente poder um pouquinho estudar a Bíblia, né? Nesse período em que a gente está tendo as dificuldades, né, para poder fazer as nossas celebrações, nossos cultos, nossos estudos ao vivo. Então, ao vivo de forma pública, é claro, né? Mas a gente tem essa oportunidade de com esse recurso aqui, a gente poder estar caminhando juntos, né? Não deixar esse tempo passar, né, em branco, né? De uma certa forma, a gente se juntar e se unir através, né, da nossa interação online. Então, muito bom dia para você que está chegando. A gente vai, né, aguardando aí o pessoal ir chegando, né, na nossa transmissão. Vamos ver se a gente acerta aqui. Beleza. Muito bem, hoje a gente, né, separou para a gente fazer um estudo da nossa escola bíblica dominical, né? E a gente quer conversar com você um pouquinho sobre isso. O tema que a gente vai adotar para o nosso estudo, tá? Para a gente já ir conversando um pouquinho, enquanto o pessoal vai aí, quem sabe, chegando para a nossa transmissão, é o tema que a gente tem aqui nas revistas da Escola Bíblica Dominical que nós usamos aqui na nossa igreja, a Igreja Batista Rio da Vida. Então, a gente tem lá na juventude, né, no Ministério de Juventude, na classe dos jovens, a revista Ministério Cristão, né? Essa aqui é a revista que a gente usa lá para a juventude, tá? Que é o texto que a gente vai usar também, mas ele também, para quem está estudando na classe dos adultos, né, tem a mesma revista, né, Ministério Cristão, só que, né, aqui é compromisso e a outra é atitude, tá? Mas os temas são os mesmos, tá? Então a gente pode acompanhar junto. Eu estou com as duas revistas aqui para a gente tentar acompanhar junto, tá? Essas duas revistas são da editora Convicção, né? Para você que está assistindo, que não é membro da igreja, talvez não saiba, né? A gente está utilizando aqui as revistas da editora Ministério Cristão, né? E elas, né, têm esse tema para esse momento, né? Ministério Cristão, vida e obra dos crentes em Cristo, tá? E aí hoje, segundo, né, a gente tem acompanhado nas nossas lições, né, são 13, nós estamos na 11ª. E o tema que a gente vai conversar hoje um pouquinho vai ser um tema bem interessante, né, que é a prática da liderança cristã, tá? Então essa é a primeira transmissão ao vivo que a gente está fazendo aqui como igreja, né? Se tiver alguma coisa para a gente ir adaptando nesse período, a gente vai, né, conversando. Estou vendo o pessoal chegar aqui, ó. Nádia chegou aqui, ó. Bom dia, pastor, né? À medida que for chegando, né? Poliana também. Bom dia para vocês. Isso aí, vai mandando lá para os irmãos da igreja para eles interagir. Tem pouca gente ainda na nossa transmissão, né? A gente quer ver mais pessoas aí para poder participar da nossa escola bíblica. Ô Rafael, Rafael também chegou, né? Tô sabendo que já mudaram, né, Rafael? Isso aí, Deus abençoe. Vamos lá, vamos pedindo o pessoal para poder conectar. Eu botei, tá, meus irmãos, lá no link. Botei um link no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da igreja, tá? Os irmãos que quiserem através do WhatsApp da igreja, é só você chegar lá e clicar. Apolo também, aí, nosso instrumentista. Bom dia, Apolo. Isso aí, vai compartilhando. Kíssila, tá arrumando a casa, Kíssila? Isso aí, tô vendo o pessoal chegar. E a gente vai tentando interagir, né, na nossa escola bíblica como se nós estivéssemos juntos lá, né? Esse é um recurso que a gente tem e a gente pode usufruir dele nesse tempo em que a gente tem que ficar aqui dentro da nossa casa, né? Tô aqui dentro no meu escritório, aqui dentro do apartamento, mas a gente tem esse recurso, então vamos interagir, vamos tentar na medida do possível a gente estar junto,
para cultuar a Deus, né? Hoje à noite a gente vai tentar fazer uma transmissão também do culto lá da igreja. A gente está tentando ver isso, né? A gente vai tentando ver na medida que a gente vai tendo os recursos, né, disponíveis, a gente vai tentando usar esses recursos para a gente poder aí tá trabalhando junto, né? Neia também, seja bem-vinda, Neia, bom dia. Vamos compartilhando aí, quero ver chegar mais irmãos aí, pelo menos irmãos membros da igreja aí, quero ver chegar mais aí para a gente poder começar a nossa lição, tá bom? Vai cutucando aí através do WhatsApp, manda uma mensagem pro pessoal aí, pro pessoal ir acordando e participando aqui da nossa escola bíblica de hoje. Tá precisando, aí tem 7 pessoas aqui nesse início, né? Já tá dando quase a nossa classe lá, né? Mas ainda gostaria que tivesse mais irmãos. Tá? Então manda um despertador aí para aqueles que estão aí, quem sabe não acessaram ainda, para poder acessar. Enquanto isso, você vai abrindo aí a sua revista, tá? Já se planejando. A lição que a gente vai estudar hoje é a lição número 11. Oi, Noêmia, aí, lá de Londrina. Bom dia, Noêmia. Um abraço na turma aí. Deus abençoe vocês. A lição que a gente vai utilizar hoje, meus irmãos, é a lição número 11. Então, se você tem aí em casa a sua revista, tá? É a lição número 11 que a gente vai adotar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E o tema é bem interessante, né? E fala aqui sobre prática da liderança cristã, né? E aí a gente olhando assim, parece que é um tema só voltado para a igreja, né? Mas não, né? A gente já estudou há uns domingos atrás sobre esse tema também com a nossa juventude, e a gente foi conversando um pouquinho sobre o quanto a gente às vezes precisa liderar alguma coisa na nossa vida, né? Das coisas menores às maiores, né? A gente às vezes pensa que liderança tem a ver só com quem está lá na posição política, ou um pastor, enfim. Então o tema ele é bem sugestivo e a gente vai tentar caminhar um pouquinho com esse tema durante alguns minutos, né? Vamos ver se a gente consegue esgotar aqui a lição, né? Para a gente poder compreender um pouquinho sobre esse tema, né? Como eu disse, vai mandando aí para a turma poder ir acessando aí e chegando, né? O pessoal da igreja talvez não esteja muito acostumado, é a primeira vez que a gente está fazendo essa live ao vivo, né? Mas como eu disse, a gente vai aprendendo, vai disponibilizando os recursos que a gente tem. Tá? E é importante, né, a gente fazer isso valer, né, porque é um momento que a gente está aí com dificuldade, mas nem por isso, como eu tenho dito para os irmãos nas nossas meditações durante a semana, nem por isso a gente vai deixar de ser igreja. Pelo contrário, né? Mais do que em qualquer outro tempo, a gente está percebendo que a igreja não é aquele templo que está lá. Ali é onde a gente se reúne, né? Que a gente cuida. E a gente sabe que ali é muito bom, porque é um local que a gente pode estar junto, a gente pode se reunir ali para poder cultuar a Deus, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendido, né, que a igreja é onde nós estamos, né? Então nesse tempo a gente tem levado bem a sério essa lição, né? E eu espero que você, onde você esteja, como um cristão, membro de nossa igreja, ou de repente outra igreja que esteja aí curtindo a nossa página, a fanpage da nossa igreja, que você possa lembrar dessa verdade, né? A gente precisa ser muito mais igreja fora do templo do que ali, né? Onde a gente tem oportunidade na família, agora na sua casa, né? Aqueles que estão podendo exercer a sua profissão dentro do seu trabalho, né? E o Senhor nos chama para isso, né? Então, né, vamos aqui caminhar com a nossa lição. Já aumentou um pouquinho aí o número de pessoas que estão assistindo, tá? Vai convida aí o seu familiar. Eu sei que não dá aqui para a gente saber, nós temos aqui um número, né? As pessoas estão curtindo aí a nossa live, né? Tô vendo aqui aparecendo aqui as curtidas, algumas mensagens. Heber chegou agora também. Heber tá lá na igreja, né? Tá Heber, Camisca e Letícia lá na igreja lá, né? Bom dia para vocês, né? Estão lá à disposição dos irmãos que quiserem passar lá na igreja
para fazer alguma contribuição, então eles estão lá também. A nossa igreja vai trabalhando aí com aqueles recursos, como eu disse, que nós temos, né, meus irmãos? E aí a gente vai caminhando e vai seguindo. Silvia também vai entrando agora. Bom dia, Silvia. Isso aí. Vamos acordando, meu povo. Vamos acordando, tá? E vamos mandando o link aí para os nossos irmãos para eles entrarem também, para ver se no decorrer da nossa lição a gente tem um grupo bom aí participando, né? Para a gente poder interagir junto, de repente até, né, como eu disse, né, uma situação nova, né? Você de repente pode até jogar alguma pergunta aqui pra gente, né, na medida do possível, a gente vai tentando responder, né? Ele sabe que eu sou jovem, mas tem às vezes as minhas limitações, né? Mas a gente vai tentando aqui, como eu disse, o que a gente vai descobrindo, a gente vai tentando interagir aqui, vamos seguindo nessa caminhada juntos, tá bom? Que bom aí, tá crescendo o número de pessoas que estão assistindo a gente, beleza? Então, para quem está chegando agora, eu quero, né, reforçar aí para você, né, que a gente está utilizando uma revista da editora Convicção, tá? Essa revista aqui, tá? Maria do Carmo também está chegando ali. Bom dia, irmã Maria. E a lição que a gente está usando é a lição número 11, tá? Tanto da classe de jovens quanto da classe dos adultos também, né? Os irmãos que tem aí, ó, Maria Eduarda também, bom dia, Deus abençoe. Aqui, ó, da classe dos adultos também, tá? Então é a mesma lição, número 11, tá? Então é só pegar e a gente vai na medida do possível tentando trabalhar aí com as duas lições, né? Eu uso mais a revista dos jovens porque é a classe que eu dou aula, mas a gente junto vai tentando caminhar aí, tá bom? Queria começar esse momento, né, aproveitando que já tem um grupinho bom aqui para a gente poder começar aqui. Você já está sugerindo aqui um hino do cantor. O problema é vocês ouvirem eu cantar, né, com essa voz meio rouca sozinho aqui, que esse que é o problema, né? Vamos tentar aqui começar com uma oração, né? E a gente, né, já está vendo aí, tem bastante gente chegando. Aí o Brunelli chegou também, que bom. Seja bem-vindo aí, bom dia. Vai mandando aí o link, né? Nós vamos orar, tá? Vamos começar com uma oração agora, né? Pedindo a Deus que nos abençoe o nosso estudo, tá? Que a gente tenha um estudo agradável e que seja um momento de interação. Se você for vendo aí que dá para você digitar uma pergunta e eu for aqui vendo se consigo responder também, a gente vai tentar fazer essa interação junto, tá joia? Então vamos orar um pouquinho nesse momento. Deus, obrigado por esse dia, que bom podermos estar juntos, mesmo não estando presencial, a gente pode estar juntos aqui através desse momento de leitura bíblica, de meditação, de estudo da Tua Palavra. Eu te agradeço por aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, te agradeço pela nossa família, pela nossa igreja, e peço ao Senhor que nos dê um estudo bom nessa manhã, que a gente possa tirar aqui lições para a nossa vida de um tema que é tão importante. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo, aonde eles estiverem, que o Teu cuidado e a Tua graça seja sobre cada um. Nos abençoe nesse estudo, nos dando discernimento e entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Muito bem, né? Estou vendo aqui algumas pessoas também aqui que não são membros da igreja, né? Aqui o Miguel, bom dia, Miguel, Deus abençoe com sua família. Vamos lá, né? Então eu queria começar aqui o estudo dessa manhã, tá? Se você está com a sua Bíblia aí, é importante, né? Queria que você abrisse ela no livro da Carta de Romanos, no capítulo 16, tá? A partir do versículo 17 e até o versículo 19, tá? Aqui a gente tem um momento final, né, do encerramento da carta, né, descrito aqui pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos cristãos ali da cidade de Roma, e aqui a partir do verso de número 17, né, ele, né, começa a fazer um momento de despedida, né, daquela igreja, e aí ele vai falando então um pouquinho da sua liderança, né? Paulo foi um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus e escreveu pelo menos 13 cartas, né, que nós temos aqui, né, e a gente,
né, tem ele como um dos grandes escritores aqui do Novo Testamento, né? Adriano chegando ali, bom dia, Adriana. Então vamos lá, vou ler aqui o texto, tá? Acompanhe aí na sua casa, né, com a sua Bíblia. Acompanhe então a leitura aí, ó. O texto nos diz da seguinte forma, que é a partir do verso 17, né, de Romanos 16. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Então aqui a palavra do apóstolo Paulo, como eu disse, ele está encerrando aqui a sua carta aos Romanos, tá? E parece que ele está falando para a gente hoje, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, principalmente quando a gente diz respeito aí às questões de liderança, as questões políticas nas igrejas, enfim, meus irmãos, liderança tem em todo lugar, tá? Liderança tem em todo lugar. A gente tem o exercício da liderança nas instituições públicas, no governo, a gente tem o exercício da liderança na igreja, no ambiente de trabalho, a gente tem o exercício da liderança num trabalho que você vai fazer na escola, né? Quando o professor lá divide o grupo e fala lá, você vai ser o líder do grupo, é um exercício de liderança, líder da turma, encarregado, enfim. Quando você está na sua família e aí então você precisa também de alguma forma liderar ali, né, alguma tarefa, uma situação que está acontecendo na família, numa associação de moradores, na sua rua, até no prédio, né, nesses tempos de reclusão social, né, a gente vê, né, bom dia aí Marisa chegando também, Deus abençoe aí vocês. A gente vai percebendo, né, que até às vezes do prédio mesmo onde a gente mora, né, tem gente que lidera, vamos fazer um culto, né, a Hebe colocou mesmo aí durante a semana que lá no condomínio dele, né, estavam fazendo um culto lá no meio do pátio para as pessoas assistirem. Então, quer dizer, nas esferas mais diversas da nossa vida, a gente vai sendo desafiado aí pela liderança. E eu sempre tenho dito, né, na nossa sala lá na classe, que em algum momento você vai ter que liderar alguma coisa, nem que seja uma tarefa momentânea, vamos fazer isso aqui em casa. E aí, de repente, você vai liderar. E é claro, né, que para as instâncias diferentes do exercício da liderança, a gente tem também cuidados diferentes. Tá? Mas o que a Bíblia nos ensina aqui é que a prática da liderança cristã, no momento que a gente tiver que exercer algum tipo de liderança, o que a gente vai aprendendo é que a gente vai tendo princípios que vão nortear essa nossa liderança, e isso é importante, né? Letícia, também o Marcelo estão chegando aí, Deus abençoe vocês, muito bom tê-los. Então o exercício da liderança vai sendo uma prática, né, que a gente vai exercitar constantemente. Então o texto que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, no seu encerramento, nos traz, é um texto interessante para o exercício da liderança, que é a gente saber também lidar com as adversidades. Nem sempre a gente está preparado para lidar com as adversidades, né? E é importante a gente estar pronto para lidar com as adversidades. Osés também chegou aqui, lá de Londrina ainda, né, Osés? Deus abençoe vocês, muito bom dia. À medida que o pessoal vai chegando, a gente vai interagindo, tá? Não é uma coisa muito formal, né? Como a gente estivesse lá na classe, a gente vai interagindo aí com os irmãos à medida que os irmãos forem chegando. Que bom, né? Ei, tivemos um probleminha aqui, porque teve uma pessoa tentando me ligar aqui. A gente vai no improviso, tá, meus irmãos? Né? No planejamento que a gente tinha feito, mas de uma certa forma também improvisando um pouco aqui. Tá? Mas Deus abençoe todos vocês que estão chegando aí. Bom, como eu estava dizendo aqui, na nossa lição, a gente, enquanto o apóstolo Paulo aqui no seu encerramento da carta, né, falando desse cuidado, né, da gente lembrar que em qualquer momento que a gente exercita a nossa liderança, a gente pode encontrar, né, algumas situações adversas, né? No caso aqui, ele está falando para a igreja, né, e ele fala aqui, por exemplo, né, de pessoas que estavam causando divisões
Olha o que ele diz aqui, ó. Cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino. Isso é uma coisa bem relevante, né? A gente enfrenta muitas vezes isso nos nossos dias hoje, né? Pessoas que vão, de alguma forma, estão ali infiltradas, né? Em qualquer tipo, em qualquer esfera de trabalho, né? Que a gente vai exercitando, né? A gente vai encontrando essas pessoas, né? Que às vezes vão causando obstáculos para a gente no ensino, principalmente no ensino, né? Que chegou mais quem Maria Eduarda, né? Oi, pastor. Oi, Eduarda. Que bom te ver. Zane também chegando aí. Bom dia, Zane. Vamos lá, né? Tô lendo aqui Romanos 16, tá? E pegando a lição da revista aqui, a número 11, tá? Então abra aí na sua revista. Mas essa questão do ensino é interessante, né, meus irmãos? Que é um dos obstáculos maiores que a gente encontra hoje, né, para falar sobre liderança. Eu, como pastor, por exemplo, né, vocês sabem, a gente, com toda a nossa limitação, a gente tenta zelar o máximo que a gente pode, né, pelo ensino bíblico, né? A gente vê muita palavra, muita coisa sendo falada hoje, mas o ensino bíblico, né? A gente ir para a Bíblia, estudar a Bíblia, procurar entender, aplicar ela nos nossos dias, é um desafio. E Paulo está falando aqui que no exercício da liderança, em algumas ocasiões, nós vamos encontrar também esse desafio, né, de você ter que conviver, né, com o ensino e pessoas ensinando coisas erradas, né? E na igreja, nesse tempo a gente tem até aprendido, meus irmãos, uma coisa que eu creio que vai virar prática posteriormente, que é essa questão da interação pela internet, né? Essa semana, por exemplo, mesmo distante, né, eu tenho tentado interagir com os irmãos diariamente. Aí, ó, Vanilda chegando, bom dia, Vanilda, né, falando que tem aqui o André que está ouvindo também lá. Deus abençoe os irmãos dela, isso aí, né? Vai compartilhando para a gente ir tendo um grupo bom aí para participar junto conosco. Mas, como eu tinha falado, vinha falando, a gente, né, tem essa dificuldade com os irmãos, né, de poder, às vezes, a nossa interação ser só uma vez por semana, na igreja, no culto ali. Essa semana a gente experimentou uma coisa nova, né? Eu pude, todos os dias, né, enviar uma reflexão para os irmãos, né, para os irmãos poderem participar. A gente manteve aquele contato diário, mas a gente sabe que no normal não é assim, né? E essa parte do ensino da palavra a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes uma liderança ela pode começar e terminar por conta disso, tá? Então, uma observação interessante que a gente faz aqui nesse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos e fala sobre essa questão da liderança. E a gente lembra, meus irmãos, né, um detalhe que eu até esqueci de falar aqui, que quando Paulo começa esse texto de Romanos capítulo 16, ele está falando para a igreja numa situação bem parecida com a que nós estamos vivendo agora. É claro que não com os recursos da internet, né? Não tinha internet naquela época. Mas ele está escrevendo essa carta e está direcionando para casa, para lares, né? Ele tem aqui, se você olhar lá no início do capítulo, ele faz uma saudação para Priscila, para Áquila, tá? Então ele vai mandando aqui abraços, né? Ele vai mandando saudações aqui para Epeneto, ele vai mandando saudações aqui para, né, a Adrônito, Júnias, né? Ele vai falando aqui tanto daqueles que estavam com ele, como daqueles que estavam também ali na casa, né? Urbando, Estaques, né? Herodião, então tem vários nomes aqui, né? Perside, Rufo, Hermas, então ele vai saudando aqui. Muito parecido, como eu disse, com o que eu estou fazendo agora com os irmãos, né? Dando bom dia, saudando você que está chegando aí, só que ele fez isso através de carta, né? E aí, como havia uma distância, né? A carta era um recurso que o apóstolo Paulo utilizava para poder interagir com as igrejas, tá? Digamos assim que eram mensagens via WhatsApp, e-mail, alguma coisa desse tipo. Só que demorava para chegar, enfim. Então, tem toda a limitação naquela época, mas era uma forma dele interagir com as igrejas e ensiná-las da mesma forma que a gente está tentando fazer com os irmãos aqui mesmo à distância, mas aí na sua casa você está recebendo essa palavra e interagindo comigo. Isso é muito importante. Tá? Então a questão do ensino, o apóstolo Paulo fala aqui que era uma questão que cada pessoa que liderasse teria que ter um cuidado interessante com essa área. Ele diz aqui que essas pessoas estão servindo a Cristo, nosso Senhor,
mas seus próprios apetites. Não estão servindo a Cristo, mas a seus próprios apetites. Então, ele está falando aqui de pessoas que estavam infiltradas até no meio da igreja, do ambiente da casa, ambiente familiar, que estavam atrapalhando de alguma forma a liderança da igreja. E olha uma aplicação interessante que vale para qualquer tempo, né? Ele coloca aqui, ó, mediante palavras suaves e de bajulação enganam o coração dos ingênuos. Irmãos, isso aqui é um alerta para nós. Porque a gente está ouvindo muita coisa nesse período. Muito discurso, muita coisa sendo falada. E os irmãos sabem, né? Isso eu posso falar porque lá no púlpito a gente tem sempre lembrado os irmãos, não se esqueça de ler a Bíblia diariamente, de fazer a sua devoção, porque, meus irmãos, a gente ouve muitas coisas. E a gente vai ouvir coisas boas e coisas ruins, coisas corretas e coisas incertas. E nessas coisas que a gente vai ouvindo, a gente vai percebendo que nem tudo merece o nosso respeito, nem tudo merece a nossa atenção, né? Você não pode acreditar em tudo que você ouve. Você tem que fazer como eu sempre digo lá na igreja, aquele grupo de cristãos lá da cidade de Bereia, os bereanos. Examina, vai para a Bíblia, tá? Por isso a gente incentiva os irmãos lá na igreja a estarem sempre mantendo uma devoção diária, lendo, né? Vamos ter paciência conosco aí, tá? Então é isso daí, né? O apóstolo fala desses problemas, fala aqui da questão do ensino, fala da questão das palavras suaves, de bajulação, toma cuidado com isso, nem sempre a palavra do Senhor para nós, principalmente no que diz respeito à Bíblia, né? Nem sempre ela vai ser uma palavra que para nós, né, é uma palavra fácil de engolir, de aceitar, porque, como a palavra mesmo diz a respeito dela, ela é como uma espada. Eu lembro dos irmãos que a gente já falou sobre isso na igreja. A espada, muitas vezes, ela vem para ferir a gente, né? E ela faz isso mesmo, porque ela nos confronta às vezes com a nossa realidade, ela nos confronta às vezes com a nossa limitação, ela nos ajuda a ser melhores e para isso ela vai confrontando com a gente, né? Um choque constante, mas a gente vai melhorando. Bom, seguindo aqui também a ordem, né, que está aqui na nossa revista, nas lições, a gente tem aqui alguns exemplos de liderança em alguns momentos da história da Bíblia isso aí vai servindo de alguma forma, né, de exemplo para nós hoje nos nossos dias, tá? Então a gente vai aí de alguma maneira interagindo com essa liderança aí do passado, né, para poder a gente aprender e tirar uma lição, uma aplicação para nós hoje também. Então o primeiro texto aqui que a gente tem na revista, deixa eu ver se ele coincide aqui com a revista dos adultos. O dos jovens traz aqui a Gênesis capítulo 12. Tá? Então eu vou tentando aqui, na medida do possível, ser usando alguns textos. Tá? Talvez não sejam, não vai ter uma coincidência 100% de uma revista com a outra, mas vou me baseando aqui nas revistas que a gente utiliza para os jovens, para a gente ter uma direção. Né? Primeiro exemplo de liderança, se você está com a sua Bíblia aí, vai lá para Gênesis capítulo 12, está lá no início da Bíblia, e aqui a gente vai ver um personagem chamado Abraão, né? E Abraão, então, de alguma forma, nos ensina sobre liderança, tá? Até porque, né, o que Abraão vai ter que fazer? Se você lembra, Abraão foi aquele que, de alguma forma, ele vai ser o patriarca de Israel, tá? Ele vai dar origem ao povo de Israel, né? Vai ser chamado para sair da onde ele estava. Abraão, ele morava na cidade de Ur, dos caldeus. Depois ele vai para uma região no norte ali do Oriente Médio, né? Aí chamado Arã. E aí naquela região ali, né, do norte, e aí depois ele vai para a terra de Canaã, onde futuramente o povo de Israel vai ter a sua moradia, onde é Israel hoje, aquela região ali. E aí então Abraão, ele tem um chamado de Deus. Deus chama Abraão para que ele pudesse fazer uma tarefa. É importante lembrar aqui, meus irmãos, que a liderança, ela impõe sobre nós uma tarefa. Não tem como a gente liderar sem a gente ter um propósito para aquilo, tá? Então, quando alguém chega e fala assim, eu sou o líder, primeira pergunta que eu faço para ele, você está liderando quem e para quê? E aqui nós vemos o exemplo de Abraão. Porque tem muita gente que quer ser líder, né? Tem muita gente que gosta de título. Eu tenho sempre falado aí na nossa igreja, né? O
pessoal hoje gosta muito de títulos, mas o exercício da liderança ele requer de nós, às vezes, algumas coisas que nem todos estão dispostos a abandonar, a deixar para poder liderar. E Abraão vai tendo um probleminha aqui, mas de vez em quando a gente vai tendo essa dificuldade, os irmãos vão tendo paciência com a gente aí. De vez em quando dá um probleminha aqui na transmissão. Mas vamos lá, né? Então Abraão, ele vai de alguma forma aqui ser chamado por Deus. E aí uma coisa interessante, né? Olha uma coisa que a gente já vai aprendendo aqui na liderança, renúncia. Abraão, ele vai renunciar, né, a sua estabilidade, a sua comodidade, né, para que ele possa exercer. Está dando um probleminha aqui, meus irmãos, tem algumas entradas aqui chamando, como eu estou com o WhatsApp aqui aberto, né, para poder interagir com alguns irmãos, aí acaba acontecendo isso, né? Como eu disse, vai tendo paciência comigo aqui, mas acho que eu resolvi já o problema. Eu pedi para a Loriane, que está ali do lado, né, ligar para a pessoa parar de fazer a chamada ao vivo aqui, né? Tem gente que não está conseguindo acertar aqui, né? E aí vai fazendo chamada de vídeo e ele vai interrompendo aqui a minha lição aqui. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue caminhar agora sem ter essa dificuldade. Bom, então eu falei aqui da liderança de Abraão, né? Abraão foi chamado para uma tarefa, como eu disse, é importante, e aí a gente já aprende com Abraão aqui essa questão da renúncia, quanto isso muitas vezes é importante e quantas vezes a gente precisa fazer isso. Não é todo mundo que vai precisar fazer como Abraão. Eu, como pastor, por exemplo, né, para ser pastor, tive que renunciar a algumas outras coisas da minha vida, né? Então eu tive que fazer isso. Tá? Então, nem todo mundo precisa fazer isso. Muitas vezes você vai exercer a sua liderança, como eu disse, no seu trabalho, na sua família, você vai exercer a sua liderança nos locais onde você está. Em algumas ocasiões, a gente vai ser chamado para uma tarefa específica e isso vai incluir também a renúncia. Mas mesmo que você não tenha uma tarefa como a minha, que é ser pastor, tá? Na sua liderança, em algum momento você, como líder, vai ter que renunciar. Se você é o líder do trabalho, você vai ter que dar mais tempo, então vai ter que renunciar a alguma coisa. Se você vai liderar uma tarefa na sua casa, você vai ter que dar tempo para aquilo, tá? E você vai ter que renunciar a outras coisas para aquele momento. Se você é um gerente, um encarregado, um supervisor na sua empresa, você vai ter que renunciar. A gente sabe que pessoas que estão nessa linha de frente, por exemplo, numa empresa, costumam ser as primeiras que chegam e as últimas que saem. Isso significa renunciar, tá? No ministério, na igreja, alguma tarefa que você está liderando na igreja, a mesma coisa. Quantas pessoas às vezes aí deixam um momento de descanso, um feriado, para poder liderar uma tarefa na igreja, um ministério, e aí ele tem que renunciar, né? Muitas vezes até financeiramente, né? Ele tem que renunciar. Podia estar investindo nele, fazendo alguma coisa para ele, mas não, ele está, né, renunciando. Então, Abraão nos ensina isso aqui nessa primeira lição, esse primeiro exemplo, né, de liderança. Meus irmãos, eu estou olhando o relógio aqui, nós vamos tentar gastar o mesmo tempo que a gente gasta lá na igreja, tá? 1 hora só, então aí não quero demorar muito mais do que isso, né? Então de 9h30 até as 10h30 aí é o nosso ponto final, né? Vamos tentar ser coerente com o horário para eu não atrapalhar as pessoas que estão aí nos seguindo e interagindo com a gente aqui nesse momento. Bom, o próximo personagem que o nosso texto cita aqui é um personagem também de igual modo que enfrentou muitas dificuldades no exercício da sua liderança, mas que nos dá um bom exemplo, Moisés. Aí lá em Números capítulo 27, então você está com a Bíblia aberta aí, eu não estou lendo todos os textos, estou citando, você vai acompanhando aí, né, da sua casa e na medida do possível você vai abrindo, vai dando uma olhada nos versículos, tá? Porque os textos alguns são longos e o nosso tempo aqui é curto, não vai dar para a gente poder fazer a leitura de todos os textos não, tá? Então, aqui em Números capítulo 27, tá? A gente tem aqui, como eu disse, a liderança de Moisés, né? E aqui a gente vai encontrar no capítulo todo, tá, uma coisa interessante, né? Que é também já Josué sendo apresentado aqui como sucessor de Moisés. Josué vai ser o próximo personagem que eu vou citar aqui, tá? Mas eu creio assim que Moisés, ele é um dos líderes que também nos ensina muito sobre liderança, né? A minha esposa também, minha Loriane, entrou aqui agora, chegou, né? Mas ela já está me acompanhando aqui nos arredores desde cedo, né? Seja bem-vinda aí também.
Ah, então, Moisés ele nos ensina, né, a lidar com as adversidades também. Aqui no capítulo 27 de Números, né, a gente vê ele aqui exercitando a sua liderança. E uma das coisas que Moisés nos ensina, meus irmãos, tá? Como líder na sua caminhada, quem acompanha Moisés, da hora que ele é chamado lá em Midian, da sua situação de comodidade, depois vai lá para o Egito e depois lidera, talvez a maior parte da liderança de Moisés seja ali naqueles 40 anos, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Quando Moisés vai lá para falar para o povo não estava aceitando a liderança dele. É um outro desafio que Moisés enfrentou. E durante toda a sua caminhada, durante todos os 40 anos também, ele sempre lidou com pessoas que não aceitavam muito. Inclusive alguns preferiam até o período de escravidão, quando surgiam as dificuldades, do que o período que eles estavam vivendo ali de liberdade. Isso sabe por quê, meus irmãos? Porque algumas pessoas às vezes não conseguem lidar com dificuldade. Ele acha o seguinte, né? Aqui nem, por exemplo, vamos pegar no ministério. Quando você começa, está tudo muito bem, tem recurso e tal, mas chega um momento que você tem que enfrentar algumas crises, uma adversidade, você tem que enfrentar um momento de escassez, de falta de recurso. Isso é natural em qualquer situação. E nem todo mundo vai gostar disso. E a gente, como líder, tem que estar preparado para isso, para levar uma palavra para aqueles nossos liderados. Dizer, olha, nós vamos passar por esse momento e você vai lidar com essas pessoas. Não, a gente não vai conseguir, era melhor a gente não ter feito isso, era melhor não ter conseguido fazer esse trabalho. De repente você está ali, né, fazendo uma coisa boa, tentando fazer uma coisa interessante para você, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, e vai chegar alguém que vai dizer assim, alguém já tentou isso, não deu certo. É melhor você não fazer isso não. Alguém já fez isso lá na empresa, tentou essa ideia e não deu certo. Então não vai faltar também pessoas que às vezes vão chegar e falar isso pra gente. Mas você tem que estar pronto para isso, como líder, como eu disse, em qualquer esfera. Você tem que estar pronto, convicto do que você está fazendo. Isso não significa ser tapado, né? Ser uma pessoa assim, incapaz de reavaliar o seu caminho. Muitas vezes na caminhada a gente precisa fazer um ajuste ali no nosso caminho. Então a gente tem que ter essa humildade. Mas ao mesmo tempo você tem que ter a sua convicção e firmeza e fé para diante das situações de adversidade, de palavras negativas como Moisés. Moisés é conhecido pela paciência que ele teve. E realmente ele teve que enfrentar isso porque, olha, haja paciência, né? Qualquer coisa que faltava, o pessoal batia na porta de Moisés. Você lembra disso? Faltava água, batia lá. Se a água não era boa, batia lá. Faltava pão, batia na porta deles. Se só tinha pão, eles queriam carne, batia na porta de Moisés. Se brigavam entre eles, ia para Moisés. E assim, olha, Moisés nos ensina muito, né? Siga aí, acompanhe, leia sobre a liderança de Moisés, e uma das coisas que ele vai nos ensinar é essa persistência, essa perseverança, essa paciência de esperar Deus agir também. Não podemos nos esquecer disso. Eu estou falando de liderança também cristã. Muitas vezes a gente tem que esperar o agir de Deus. A gente não é esperar parado, né? Mas você trabalhando, você ser perseverante numa coisa que você está fazendo, numa tarefa que você está exercendo. Então Moisés nos ensina isso, a perseverança. Durante 40 anos ele caminhou ali com o povo se desviando, ele trazendo o povo, enfrentando algumas dificuldades, ele conduzindo o povo até chegar às portas de Canaã e passar então a sua liderança para Josué. E aí a gente entra então nesse próximo personagem, Josué no capítulo 1. Então se você está aí na sua Bíblia, olha aí o capítulo 1 de Josué. Aqui a gente vai encontrar Josué assumindo a liderança do povo. Josué foi um companheiro de Moisés durante toda a caminhada de liderança de Moisés. Desde lá da saída do Egito, vamos dizer assim que Josué era aquela pessoa, braço direito de Moisés. Um líder sempre tem aquela pessoa que está mais próximo, que está à disposição, que chega junto, que oferece ajuda. Tá? A Letícia aí está chegando agora também, mas já estava lá na igreja junto com o Heber, com o Camisa, que eles foram lá para a igreja, tá? Mas já está acompanhando a gente desde o início. Bom dia, filha, né? Tá lá com Camisa. Bom dia, filha e filho, né? Bom dia para vocês. Então abre aí a Bíblia, Josué capítulo 1. E aí então a gente vai ver a Josué ser o sucessor de Moisés, depois de ter acompanhado ele como um auxiliar.
Eu uso muito a vida de Josué para falar sobre pastor auxiliar na igreja, né? Josué é um bom exemplo de pastor auxiliar, porque ele caminhou durante 40 anos, Moisés sendo ali, diríamos, o pastor, né, do povo de Israel, e ele como um pastor auxiliar, mas sempre muito presente, muito ético, muito atento, e agora Deus o coloca como sucessor de Moisés. E aí no capítulo 1 a gente vai aprender aqui uma coisa interessante. O líder precisa muitas vezes de palavras de ânimo. Então eu queria, presta atenção para você que está sendo liderado. Agora minha palavra para você que está sendo liderado. Presta atenção. Você tem líderes na sua igreja, você tem líderes no seu trabalho, você tem líderes muitas vezes na sua família. Como eu disse, não é porque a pessoa não precisa se chamar de líder para ser líder, tá? E muitas vezes essas pessoas elas enfrentam dificuldades e adversidades e elas precisam de uma palavra de ânimo. Então eu queria deixar um desafio para você agora, aqui uma palavra muito importante, uma recomendação para você. Tá? Às vezes a gente tem uma tendência de olhar só os pontos negativos. Olha, irmãos, todos os líderes, ele vai falhar em algum momento, porque nós estamos tratando de pessoas, de seres humanos. Não estamos falando de deuses, nem de semideuses, como alguns às vezes até quase se dão esse nome para si mesmos em algumas situações. Estou falando disso, estou falando de pessoas que às vezes erram, que às vezes ficam cansadas, que às vezes ficam desgastadas, que às vezes precisam de uma palavra de ânimo. Então eu queria que você pensar sobre isso e as oportunidades que você tiver, você vê que alguém é uma pessoa ética, uma pessoa boa, está ali trabalhando, liderando no seu trabalho, na sua família, na igreja, na sua comunidade, na sua rua, e você vê, poxa, aquela pessoa é uma pessoa boa, está renunciando uma série de coisas para liderar, vou dar uma palavra de ânimo para ele, né? Vou dizer um muito obrigado pelo que ele já fez, vou dizer para ele continuar firme, tá? Então, aqui é muito importante, Deus faz isso com Josué aqui no capítulo 1. Tá? Josué, que como sucessor de Moisés, sabia da tarefa que ele ia encontrar. Que tarefa, né, meus irmãos? Uma tarefa difícil, dura, mas ele assumiu essa tarefa e Deus o animou. Deus dá a Josué uma palavra de ânimo. Você vai ver isso em vários versículos aqui, né? Deus vai dizendo aqui para Josué, vou destacar aqui alguns versículos do capítulo 1, versículo 6, seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus pais. Então olha só, né, aos seus antepassados, então seja forte, tenha cuidado de obedecer a lei do meu servo Moisés, quer dizer, a questão da palavra, não se desviar da palavra, né? Não deixe de falar das palavras da lei, está dizendo aqui para Josué, tá? E animando Josué, seja forte, seja corajoso, dizendo uma palavra acho que foi muito importante, fundamental para esse momento aqui, Deus falando a Josué, e o que eu creio que deve ter tranquilizado o coração de Josué no exercício da sua liderança, foi o que está aqui descrito no versículo 5, né? Quando ele diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Agora presta atenção, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que palavra. Olha que coisa boa que Josué precisava ouvir. Ele já tinha visto que Deus estava com Moisés. Durante 40 anos ele viu Deus agindo na vida de Moisés. E agora ele iria começar uma liderança. E aí o que Deus está dizendo? Olha, Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, agindo, atuando, operando, caminhando com ele, ajudando, socorrendo, sustentando, eu vou ser com você. Tá? Então isso eu creio que apaziguou o coração de Josué naquele momento. Olha, estarei com você, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Se você é um servo do Senhor, essa palavra é para você. Né? Tema ao Senhor, busque a Deus, tá? E naquilo que você fizer, você vai prosperar. A palavra de Deus diz aqui, olha, que tudo que Moisés fizesse, ele seria bem sucedido. Aqui no versículo 7, olha, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha que coisa boa, que palavra, que maravilha, né? Você saber que Deus está com você naquilo que você está fazendo, por mais difícil, às vezes até penoso, que você saiba que seja, mas você ter a convicção de que Deus está contigo. Isso é muito bom. Saber que Deus não está te abandonando, não vai te abandonar. Uma das promessas que Deus fez para nós lá em Mateus capítulo 28, meus irmãos, que coisa boa ali também, naquele texto, né? Lá no finalzinho,
do livro de Mateus, a promessa de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que palavra. Então a gente aprende isso. Aí tem alguns pontos aqui, então, destacados na revista aqui sobre a liderança de Josué, né, que é bem interessante a gente destacar aqui para os irmãos, né, que são exigências muitas vezes da liderança. Primeiro aqui, né, no que diz respeito aos conselhos de Deus a Josué, primeiro conselho de Deus para ele: se esforçar. Não tem como a gente fazer nada sem se esforçar, não é, meus irmãos? Sem trabalhar. A gente precisa se esforçar, né? Eu estou aqui fazendo esse vídeo para os irmãos, né, com toda a limitação, enfim, com os recursos que a gente tem, eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar para estudar uma lição, você precisa se esforçar para aquela tarefa da sua casa, do seu trabalho, enfim, você precisa, e eu também precisamos nos esforçar. O exercício da liderança requer esforço, requer trabalho. Não tem como a gente liderar, meus irmãos, da rede tomando água de coco, digamos assim, né? A liderança requer trabalho, tá? Rede e água de coco é para momento de férias, aquele período que você vai descansar. Mas a gente sabe que para liderar a gente precisa trabalhar, se esforçar. Então quero dar uma palavra aqui para você que está me ouvindo e que lidera alguma coisa, alguma tarefa: se esforce, né? Se esforce, você vai requerer trabalho, não tem jeito. Você é professor, você precisa preparar a lição. Se você vai exercitar alguma tarefa na sua casa, você vai ter que preparar o ambiente, enfim. Lá no trabalho é a mesma coisa, como eu disse, um encarregado ele é o primeiro a chegar, o último a sair, e a gente assim vai fazendo, tá? Não tem como liderar qualquer coisa se nós não nos esforçarmos, não estivermos prontos para trabalhar. Se você não quer trabalhar, não nem assuma nenhum tipo de liderança, tá? Então é só uma palavra para você, mas se você está liderando, se esforça, tá? Tenha bom ânimo, tenha coragem, trabalhe. Um outro conselho interessante aqui, né, que Deus dá, é, como eu disse agora, ter ânimo, ter bom ânimo. As circunstâncias elas vão vir sobre nós, na mesma medida que você vai caminhando, e em alguns momentos as coisas vão dando certo, tem hora que as coisas vão ficar desafiadoras para você também. E aí uma palavra que eu queria deixar, que é uma palavra do Senhor também aqui para Josué: tenha ânimo. É difícil mesmo, não tem jeito. A gente muitas vezes, né, fica em algum momento desanimado, porque situações adversas, palavras negativas, mas Josué nos ensina aqui através dessa palavra que o Senhor vai nos dar ânimo. E eu faço essa súplica a Deus para você, tá? Que Deus te anime, te encoraje, para que você nesse tempo possa exercitar bem a sua liderança, seja em qualquer situação que você esteja passando. É que você receba aí essa palavra de ânimo vinda do Senhor. Um outro conselho que Deus dá a Josué aqui, muito interessante: não se desviar da palavra. Aí estou falando, como eu disse, de liderança cristã, não tem como a gente fugir disso, né, meus irmãos? A liderança cristã, ela implica para nós que a gente se baseie na Bíblia, na palavra. Como é que está essa situação com você, essa questão da Bíblia? Tá? Então eu queria que você fizesse uma avaliação nesse momento e quem sabe retomar aí a sua caminhada de leitura da Bíblia. Essa semana agora eu vou lançar a próxima etapa da nossa campanha de leitura. Tá? Então a gente terminou aí a leitura dos livros históricos, já tínhamos lido, né, Novo Testamento, os livros poéticos, agora terminamos os livros históricos e vamos começar Profetas Maiores. Alguns irmãos já até começaram, né, lendo ali o livro de Isaías. Então esse vai ser o nosso desafio para agora em diante. Mas é importante a gente estar lendo a Bíblia, a gente está estudando a palavra, ouvir realmente a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia Deus vai nos ajudar, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos cuidar, vai nos conduzir e vai fazer com que a gente caminhe no caminho certo, meus irmãos. Se você quer caminhar no caminho certo, a Escritura é o que vai nos orientar. O que a Bíblia diz a respeito dela? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho, para o meu caminho. Vamos repetir junto aí, mesmo na sua casa, fala junto comigo aí, olha.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá? Então, aplicando aí de forma pessoal. E é verdade, então você não pode abrir mão da Bíblia. Tá? Então, lidere com a palavra do seu lado, na cabeceira da cama, no seu coração, na sua mente. A liderança de Josué. Vou partir aqui agora para a aplicação. A gente tinha mais outros pontos, como a gente costuma sempre fazer, a lição é bem longa, né? Mas eu não quero, como eu disse, tomar o seu tempo além daquilo que nós propomos, que é de 1 hora. Quero falar sobre a aplicação, né, disso. A lição aqui, a nossa revista, ela tem aqui alguns outros pontos aqui falando da liderança de Jesus, e é importante que você lembre, né? Jesus é o nosso líder por excelência, né? O quanto a gente aprende com a liderança de Jesus, tá? A gente tem aqui falando de alguns discípulos dele, não somente dos 12, mas também daqueles que foram subsequentes aí na história da igreja, como Barnabé, Áquila, Lucas, Filemon, né, que eram pessoas que também lideravam suas igrejas, muitas vezes nas suas casas, que pregavam o evangelho, que eram missionários e nos ensinam também, tá? Mas eu quero falar sobre a aplicação logo dessa liderança, né, para a sua vida. Tá? Então tem alguns pontos aqui que a gente pode separar para finalizar aqui esse momento. Para o exercício da liderança é necessário que eu citei, Barnabé, Áquila, Lucas, Filemon. Em todos esses exemplos que a gente percebe aqui, que a gente vê, a gente vai entender que Deus cuidava deles. Então eu queria dar essa palavra para você, para a sua vida. Deus vai cuidar de você, tenha fé, tá? Porque é necessário o líder ter fé. Tá? Mas que o Deus que te chamou para liderar alguma coisa é o Deus que também te capacita. É o Deus que também vai prover, que vai cuidar de você. Então essa é a primeira lição que a gente aprende. Ó, Deus cuidou de Abraão, Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou de nós hoje. Então tenha fé, porque Deus cuida, Deus capacita a gente para o exercício que nos auxilie na nossa jornada particular. Que é uma palavra muito específica, né? A gente precisa de bons conselheiros, de pessoas boas. Não fica tomando conselho com qualquer pessoa, não fica assistindo qualquer coisa. Tem muita gente hoje, eu sei que hoje a gente tem esse recurso como eu estou usando aqui, mas toma muito cuidado, que da mesma forma que você vai ouvir coisa boa, você pode ouvir coisas enganosas. Então é importante que você procure pessoas boas e maduras, que estejam próximas de você, para te dar uma orientação, para você pedir uma orientação no momento de dificuldade, né, para você poder conversar, às vezes até desabafar, tá? E aí na nossa igreja, de forma irmãos, tá? Não somente ali, mas agora até através desse recurso aí, que dá, tá? Alguém que você vê na família, na sua própria família, que seja uma pessoa amadurecida também para te abençoar, para te ajudar. Então a gente tem que se cercar de pessoas boas que nos dê bons conselhos. Da mesma forma, o oposto é complicado. Se você se cercar de pessoas que são imaturas e você começar a dar ouvidos, tá? Eu quero lembrar que só rapidamente de um personagem da Bíblia que deu ouvido a pessoas imaturas. E isso foi prejudicial para a sua liderança. Um rei chamado Roboão, é esse mesmo. Né? O nome dele é meio esquisito, tá? Às vezes até tem pessoas que acham graça, né, do nome, mas ele está lá. Ele foi filho de Salomão e aí então ele teve num momento do exercício da sua liderança que ele estava assumindo o reinado de Salomão, né, como sucessor. A irmã Elda chegando, bom dia, irmã Elda. Então ele assumindo ali o reinado passado por Salomão, ele tinha a opção de ouvir pessoas amadurecidas ou pessoas que não tinham maturidade. Quem que ele escolheu? Ele escolheu ouvir pessoas sem maturidade. O que aconteceu? O reinado dele se dividiu e a partir dali começa um decréscimo na vida do povo de Israel. Então, ouvir pessoas boas é fundamental para nós, meus irmãos. Tá? Então, se cerque de bons conselheiros, de pessoas boas, para você poder, em algum momento, ouvir um bom conselho, uma boa palavra.
Uma outra coisa que eu quero deixar para você: ser líder não é fácil. Acho que a gente já percebeu isso em tudo que a gente comentou aqui durante a nossa lição. Muitas vezes o líder, olha, tem que administrar conflitos entre as pessoas, verdade. Você tem que botar dois, um do lado do outro, e administrar aquilo. Por que você está zangando com um, com o outro e tal? Nós queremos chegar no mesmo lugar, isso pode acontecer. Contemporizar dificuldades, a gente é obrigado a lidar com isso, né? Com a escassez de recursos, por exemplo, pode ser uma dificuldade. Motivar, você precisa fazer o quê? Motivar o grupo, dar uma palavra de ânimo. Não, nós vamos conseguir, a gente vai chegar lá, tá? Então, ser líder não é fácil, tá? Você muitas vezes vai precisar fazer coisas bem desafiadoras para você exercer sua liderança. E terminando aqui, o que Jesus espera de nós é um coração disposto a deixar tudo quanto nós temos para liderar. É o que realmente a gente vai ter que fazer para poder exercer a liderança. Muitas vezes nós precisaremos deixar coisas que são importantes para nós para exercer liderança. Só para concluir, estamos chegando aí, passando de 10h30, então vou terminar aqui, né? A revista dos adultos traz alguns pontos, né? Eu só quero destacar aqui alguns outros que é importante a gente não deixar de falar. É que um líder precisa ter discernimento, isso é importante, tá? Aí o Isaías também chegando aí, seja bem-vindo, Isaías. Está terminando aqui, mas obrigado aí, com o Zeli, certamente está lá junto com ele. Deus abençoe aí vocês, aí a casa de vocês, tá? Então, discernimento é uma característica que a gente precisa ter nesse tempo, então nem se fala, né? Humildade, né? Eu vou destacar só algumas, ó. Humildade, um líder tem que ser humilde, porque muitas vezes, meu irmão, a gente está numa caminhada e precisa acertar. E aí a gente vai ouvir um bom conselho, tá? E esse bom conselho vai nos ajudar também na nossa caminhada, tá? E um líder, se não for um líder humilde, ele não vai dar ouvido, tá? Então a gente precisa ser humilde e competência, né? Competência, meus irmãos, né? Tá preparado para fazer aquilo. Se eu vou pregar um sermão, tem que preparar um sermão. Se eu vou dar aqui uma lição, tem que estar com a lição preparada, né? Se você vai lá no seu trabalho desenvolver uma tarefa, você tem que se preparar para aquela tarefa. Muitas vezes a gente quer ser líder, meus irmãos, e quer chegar, acha que a liderança vai bater na nossa porta. E a gente não precisa se preparar para nada, precisa sim, se prepare, tá? Se você é um líder cristão, se prepare para isso. Uma devoção diária vai te ajudar para você ser um bom líder na sua igreja, no seu trabalho. Você vai liderar uma sessão, você tem que se preparar. É como que o encarregado o supervisor vai perceber que você pode liderar aquela sessão? Você tem que se preparar para aquilo, mostrar para ele. Então, o preparo, né? Você ser competente naquilo que você faz é muito importante. Então eu queria deixar, meus irmãos, então, essa lição falando sobre liderança. É um tema, como eu disse, aí, importante para nós. Espero que eu tenha aí dado uma contribuição para você que está nos ouvindo aí, tanto os membros da igreja como aqueles que, né, são de outra igreja, que talvez estejam aí nos ouvindo, né, que curtem aí a página da nossa igreja. Eu queria até, por conta disso, pedir para você, né, passa o link da fanpage da nossa igreja para os seus familiares, amigos, para eles curtirem também. E aí hoje à noite a gente vai tentar ver se consegue fazer transmissão do culto ao vivo também, né? Como eu disse, a gente não está tendo a celebração pública lá, não podemos ainda ter, né, a nossa celebração dessa forma, mas a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo para você poder interagir, participar. Vamos fazer o possível para conseguir agir dessa maneira, né? Então reserva aí o horário das 19 horas para você estar junto com a gente, tá bom? E como eu disse, convide igreja, como se você estivesse indo para o templo, na verdade, porque a igreja você estará, né? Porque a igreja é onde nós estamos. Cada casa, lembra? Cada casa, o quê? Completa aí. Cada casa é um lar, é uma igreja. Cada lar é uma igreja, melhor dizendo, né? Então, cada lar é uma igreja. Então, reserve o horário das 19 horas para a gente estar junto, para a gente poder cultuar o Senhor. Peço sempre a paciência dos irmãos, que a gente está assim, aprendendo a lidar com esses recursos nesse momento, mas estamos aqui na medida do possível conseguindo interagir bem, tá? Então vamos orar agora, a gente vai encerrar esse momento. Eu espero que Deus te abençoe no seu dia, tá? Te dê um dia na presença do Senhor, se cuide, né, dos que estão ao seu redor. E eu sempre vou voltar aqui a fazer o pedido para aqueles nossos idosos, né, os nossos pais, vovós, cuida deles, tá? Esse tempo tem sido um tempo que, por eles estarem isolados, é comum eles ficarem assim meio depressivos, meio tristes. Então não esquece deles não,
dá uma ligadinha, faz uma videochamada, ensina eles a usar minimamente os recursos que eles precisam, senão eles começam a ficar tristes dentro de casa. Eu sei que a gente está cuidando deles, colocando eles lá certinho, isolado lá, direitinho, na casinha deles, mas eles ficam lá sozinhos, meus irmãos. Muitas vezes sem ter, né, aquela interação com o familiar. Então não esquece dos idosos, não. Interage com eles, dá uma ligadinha, tenta ensinar eles a fazer uma videochamada para ele ver você lá na família. Olha como é bom, às vezes, os idosos terem essa interação. Por quê? Porque eles estão lá quietinhos, isolados, mas não vamos abandonar. Isolamento, nesse momento, para eles, não significa abandono, tá? Então, eu tenho sempre falado isso em todas as meditações diárias que eu trago para os irmãos, para a gente sempre ter essa palavra importante aí, essa orientação importante para o cuidado com os idosos. Eu sei que você está cuidando, deixando eles isolados, mas interaja com eles, tá? Com todo o cuidado, direitinho que tem que ter, mas como eu disse, essa palavra de interação, tá? E aí, vamos orar. Eu não tenho aqui ainda as informações dos aniversariantes de abril, tá? Do início de abril. Quem sabe à noite, de repente, eu vou ter, mas vou citar aqui os dessa semana que passou e os que eu tenho aqui no boletim. Do dia 24 para cá, nós tivemos o Igor fazendo aniversário, a Neia fazendo aniversário, o Felipe está fazendo aniversário hoje. Pode ir todo mundo lá para casa do Felipe, que acho que vai ter. Não pode, né? Aí foi salvo porque não pode ter aglomeração, tá vendo, Felipe? Não pode ter, então não pode ir lá para casa dele comer o churrasco, mas depois ele vai providenciar. E no dia 30 o filhão lá, Kaminsky, né, também, né, fazendo aniversário. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que abençoe, né, aos aniversariantes também e a você na sua casa. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos encerrar esse momento orando, vamos agradecer a Deus. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por esse estudo dessa manhã, pela Tua Palavra, que tanto fala o nosso coração, tanta coisa boa que a gente ouviu aqui, ó Deus, através da Tua Palavra. Ler a Tua Bíblia, a Palavra do Senhor é tão bom, a Bíblia, ó Deus, ela é tão importante para nós e nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua Palavra. Também queremos Te agradecer, meu Deus, pelos nossos aniversariantes. Que o Senhor os abençoe, que eles possam aprender a contar os seus dias de maneira que alcance um coração sábio, que eles possam ter, ó Deus, uma semana na Tua presença, que a bênção do Senhor possa alcançá-los, que mesmo não podendo estar interagindo com muita gente, mas que eles se sintam acolhidos, abraçados nesse momento. Quero pedir ao Senhor por cada um dos nossos aniversariantes dessa semana, pelo Igor, pela Neia, pelo Felipe, pelo Kaminsky, ó Deus, que o Senhor os abençoe grandemente, para que eles possam cada vez mais os parabéns, né? Então não dá para cantar aqui, mas canta aí, né? Dentro da sua casa aí, tá bom? Deus abençoe, tá? Todo mundo que participou com a gente aí dessa live, desse momento, de ter essa interação. Gostei muito aí de experimentar essa interação com os irmãos chegando, gostaram aqui da lição. Deus abençoe vocês, tá? Os familiares, os filhos, todo mundo aí, que vocês tenham aí um período bom, apesar de todas as... Tá bom? Então vamos terminar aqui, né? Como eu disse, não quero ocupar muito o seu tempo, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês, né? Mas reserva aí um pouquinho para logo mais à noite a gente estar juntos, né? Aí já no momento de culto, né? Participando e adorando a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia aí na presença do Senhor.